Caros irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar com vocês o testemunho grandioso dos milagres eucarísticos que, ao longo da história, revelaram a profunda sacralidade da hóstia consagrada. Esses milagres, acolhidos pelos fiéis sem qualquer dúvida, foram vistos como uma confirmação tangível da presença real do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. Hoje, graças ao incrível avanço da tecnologia e da ciência, tivemos a oportunidade de analisar e estudar esses milagres, permitindo-nos compreender ainda melhor o mistério que os envolve. As análises realizadas revelaram resultados surpreendentes, a ponto de deixar sem palavras até mesmo os cientistas mais renomados. Antes de prosseguir, gostaria de convidar cada um de vocês a se inscrever em nosso canal e fazer parte da maravilhosa comunidade de fé e oração que estamos construindo. Um dos testemunhos extraordinários dessa pesquisa é o do Dr. Franco Serafini, um cardiologista renomado que recentemente publicou o livro intitulado Um Cardiologista Visita Jesus: Os Milagres Eucarísticos à Prova da Ciência. É um livro que recomendo enfaticamente, pois oferece uma análise científica de alguns dos principais milagres eucarísticos, proporcionando uma perspectiva fascinante sobre o assunto. O Dr. Serafini examinou 5 milagres eucarísticos especialmente significativos: o milagre de Lanciano, de Buenos Aires, de Tistla, Soukolka e Legnica. Esses prodígios ocorreram em épocas históricas diferentes, em países e continentes distantes um do outro. Exceto pelo milagre de Lanciano, que remonta ao século VIII, todos os outros milagres aconteceram em tempos recentes. No entanto, nos anos de 1970, o milagre de Lanciano foi submetido a rigorosos estudos científicos pelos franciscanos, que desejavam dissipar qualquer dúvida sobre a sagrada relíquia que haviam guardado por séculos. O que torna esses milagres ainda mais extraordinários é o fato de terem ocorrido após uma hóstia consagrada ter caído acidentalmente no chão, ou ter se tornado inutilizável por várias razões. A doutrina da Igreja prevê que, nesses casos, a hóstia deve ser colocada em um recipiente com água e deixada lá até que se dissolva completamente, um processo que normalmente leva alguns dias. No entanto, é durante essa fase que o milagre ocorreu repetidamente, pois em vez de se dissolver na água, a hóstia consagrada se transformou em carne e sangue. Os estudos científicos realizados nesses espécimes revelaram uma descoberta surpreendente. Em todos os casos, foi observado que a hóstia se transformou em tecido cardíaco. Mas o que é ainda mais surpreendente, como nos conta o Dr. Serafini, o tecido miocárdico analisado apresenta uma característica única. De um lado, fragmentação e segmentação das fibras, e do outro, infiltração de leucócitos. Mas o que isso significa? A partir da análise das hóstias, que inexplicavelmente se revelaram como tecido cardíaco, é possível também determinar o tipo de trauma que causou a morte do indivíduo a quem o tecido pertencia. Bem, o Dr. Serafini afirma que com esses dados é possível afirmar que o tecido cardíaco foi caracterizado não tanto por uma doença cardíaca ou um infarto causado por defeitos nas artérias coronárias, mas sim por um severo dano por estresse. Em outras palavras, o tecido cardíaco encontrado nas análises das hóstias apresenta os elementos comumente observados em biópsias ou autópsias de pacientes que sofreram um colapso grave de natureza psíquica, farmacológica ou traumática. Por exemplo, vítimas de um acidente aéreo ou condenados à morte. O sofrimento de Jesus durante a paixão é assim confirmado por evidências precisas de natureza anatomopatológica. É realmente surpreendente como as análises científicas confirmam o que os evangelhos nos transmitiram por mais de 2000 anos. A morte de Jesus causada por traumas atrozes que geraram um estado profundo de estresse. As dores que ele suportou por nosso amor são destacadas de forma tangível através dos milagres eucarísticos. Os tecidos cardíacos transformados em hóstias consagradas testemunham a paixão de Cristo e sua presença real na Eucaristia. Além disso, as análises confirmaram outro elemento surpreendente. Os leucócitos examinados mostraram-se ativos, o que significa que o tecido, no momento da coleta, ainda estava vivo. Este é um resultado cientificamente inexplicável. Os leucócitos não podem sobreviver em água por mais do que alguns minutos.
mas o tecido foi mantido em água sem nutrientes por muito tempo. Mas não é tudo. Há outro elemento surpreendente que emerge das análises científicas: o grupo sanguíneo. Em todos os casos estudados, foi constatado o mesmo grupo sanguíneo, o grupo AB. É importante notar que essas relíquias vêm de períodos históricos e locais geográficos muito distantes entre si. A probabilidade de ocorrer uma coincidência tão semelhante é estatisticamente significativa, mas o que torna essa descoberta ainda mais excepcional é o fato de que o grupo AB é o mesmo grupo sanguíneo identificado no Santo Sudário, no Sudário de Oviedo e na túnica de Argentóio. Essas antigas relíquias tornam impossível considerar a ação de um falsário, uma vez que, na época em que foram criadas, o conhecimento dos grupos sanguíneos era totalmente inexistente. É mais uma coincidência milagrosa que muitas vezes não recebe a devida importância. Os estudos científicos recentes sobre os milagres eucarísticos confirmam o que o Evangelho nos ensinou por séculos. Essas testemunhas extraordinárias nos lembram da profunda sacralidade da hóstia consagrada e da presença real de Cristo na Eucaristia. A ciência, com sua investigação rigorosa, nos oferece uma confirmação tangível da verdade de nossa fé. Caros irmãos e irmãs, convido-os a aprofundar essas maravilhosas testemunhas e refletir sobre seu significado profundo. Os estudos científicos nos mostram como nossa fé cristã está fundamentada em bases sólidas, que vão além das simples palavras e alcançam a esfera das provas tangíveis. Somos chamados a meditar sobre esses milagres eucarísticos e a aprofundar nossa compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia. Essas testemunhas são o alimento que nutre nossa fé e nos aproxima ainda mais do mistério do amor de Deus por nós. É importante lembrar que a ciência, embora nos forneça uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos ao nosso redor, tem suas limitações. O que torna esses milagres tão extraordinários é sua natureza além da explicação científica. Não podemos reduzir sua grandeza a meros fenômenos naturais ou coincidências fortuitas. São sinais tangíveis da intervenção divina em nossa realidade humana. Os milagres eucarísticos nos convidam a refletir sobre o mistério da encarnação, quando o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Na Eucaristia, Cristo se doa a nós de forma real e tangível, nutrindo nossos corpos e almas com seu corpo e seu sangue. É um mistério que transcende nossa compreensão humana, mas que requer nossa fé e adoração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, exorto vocês a refletirem sobre esses extraordinários milagres com humildade e reverência. Eles são sinais extraordinários do amor de Deus por nós e de sua presença constante em nossas vidas. Através da Eucaristia, temos a oportunidade de encontrar Cristo de forma íntima e pessoal, de nos unirmos a Ele e sermos transformados por sua graça. No tempo em que vivemos, em que a ciência e a tecnologia parecem dominar nossa percepção do mundo, é fundamental lembrar que existe uma ordem divina que vai além do que podemos explicar racionalmente. Os milagres eucarísticos nos lembram que a fé e a espiritualidade são parte integrante de nossa experiência humana e que não podemos reduzi-las a simples fatos empíricos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a refletir sobre esses maravilhosos sinais do amor divino, mesmo sabendo que a fé é um dom de Deus, que é alimentada pela oração, pela reflexão, pela participação na liturgia e pela comunidade dos fiéis. Eles podem fortalecer a fé dos crentes e despertar a conversão nos corações daqueles que os observam. Vamos fazer com que esses sinais prodigiosos nos guiem para uma compreensão cada vez mais profunda da presença real de Cristo na Eucaristia. Mas não esqueçamos, no entanto, que a fé não depende exclusivamente dos milagres. Desejo agradecer por terem ouvido esse testemunho e convido vocês a compartilharem suas opiniões e experiências nos comentários. Inscrevam-se em nosso canal para não perderem os futuros vídeos que aprofundarão ainda mais esses maravilhosos mistérios de nossa fé. Que a luz de Cristo brilhe sempre em suas vidas. Que Deus os abençoe.